Bom dia, boa tarde, boa noite, galera! Um salve, salve para todas as quebradas diretamente de São Carlos SP! Vamos que vamos para mais uma aulinha naquele pique com... Então vamos, galera! Hoje eu tô muito feliz, né? PSG na semifinal da Champions, Neymar vai ganhar a Champions, ser melhor do mundo. Meu Deus, o Brasil tá de volta, pai! Ó, vamos que vamos! Hoje, como vocês podem ter visto no título do vídeo, a gente vai falar um pouquinho de arranjo simples, beleza? Mas, Tima, tá escrito permutação simples aí, velho. O que você tá falando, pai? Ó, pra entender o arranjo, vamos relembrar um pouquinho da permutação simples, né? Que era as permutações que a gente estudou quando não existia elemento repetido, tá? Permutações de elementos distintos. O que eram as permutações, então? As permutações, se você lembrar, elas eram agrupamentos ordenados de N elementos, tá? O que significa ser agrupamentos ordenados, Tiba? Significa que a ordem que os elementos estão dentro de um agrupamento era importante, certo? E na permutação, a ordem é a coisa mais importante, porque toda vez que você trocava a ordem de algum dos elementos, você estava permutando, certo? Você estava gerando novos agrupamentos, beleza? O que a gente pode identificar aí nas nossas permutações? Que o número de elementos que a gente tinha na permutação era igual ao tamanho do seu agrupamento. Como assim? Nas permutações, se você lembrar, a única coisa que a gente fazia era embaralhar, mudar a ordem das coisas, mas em nenhum momento a gente tirava elementos do agrupamento, certo? Por exemplo, vamos dar uma relembrada, ó. Olha esse negocinho aqui. Quantos anagramas podem ser formadas com a palavra amor? Ai, Tiba, como você tá fofo hoje? Ai, o pai é fofo, né? Ó, vamos dar uma olhada. Quantos elementos a gente tem aqui? A gente tem 4 elementos. Certo? E o meu agrupamento, as palavras, os anagramas que eu tô formando, tem quantos elementos? 4 elementos também. Portanto, aqui, galera, o número de elementos é igual ao tamanho do agrupamento, certo? Então aqui, quando eu estou formando os anagramas, o que eu estou fazendo? A única coisa que eu estou fazendo é mudando a ordem das letrinhas aqui e formando palavras diferentes, mas em nenhum momento eu vou tirar a letra A, em nenhum momento eu tiro a letra M, a letra O ou a letra R, eu simplesmente embaralho elas, tá? A resolução desse exemplinho aqui, isso aqui é uma permutação simples de 4 elementos. A gente já sabe que permutações simples de 4 elementos é simplesmente 4 fatorial. A gente já viu na nossa aula de permutação simples que 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? Isso aqui dá 24. Tiba, se eu não lembrasse que permutação de 4 elementos era 4 fatorial, como que a gente fazia mesmo? Ó, os nossos anagramas, as nossas palavras formadas, elas têm 4 letras, portanto eu vou precisar de 4 espaços para preencher. E quantas letras eu tenho para preencher esses espaços? Como eu não estou adicionando nem tirando nada aqui, eu só estou embaralhando essas letras, eu só tenho essas 4 letras mesmo, tá? Então, para essa primeira casa, eu vou ter 4 letras para poder colocar aqui. Para a segunda, vou ter todas as letras menos o que eu coloquei aqui, então eu vou ter 3 letras. Para a terceira, eu vou ter todas as letras menos as 2 que já estão ocupando essas casas aqui. Sobram 2. Se 3 letras já estão ocupando alguma posição, vai sobrar uma única letra para se ocupar a posição aqui, tá? Pelo princípio fundamental da contagem, a gente já aprendeu que um evento formado de várias etapas sucessivas, o número de maneiras que esse evento pode ocorrer é simplesmente o produto das possibilidades de cada etapa, tá? Isso aqui dá 24 também. Beleza? Tiba, mas a gente veio aqui para falar de arranjo. Fala de arranjo, pai! Olha só. Arranjos simples. Quem são os arranjos simples? De novo, vão ser agrupamentos ordenados, tá? Então toda vez que a gente estiver falando de arranjo, a ordem que os elementos se encontram dentro do agrupamento importa. No arranjo, a ordem é importante, por isso são agrupamentos ordenados. Só que são agrupamentos ordenados de P elementos. Tiba, como assim? Olha só, galera. Nos arranjos, nós perceberemos que o número de elementos
vai ser diferente do tamanho do agrupamento. Ou seja, eu vou ter uma quantidade de elementos, só que eu não vou agrupar, eu não vou simplesmente embaralhar eles. Eu vou pegar essa quantidade de elementos e vou agrupar eles, só que agora em grupinhos menores. Ou seja, o tamanho do agrupamento vai ser menor do que a quantidade de elementos que eu tenho disponível, certo? Tiba, e se o tamanho do agrupamento for igual à quantidade de elementos que eu tenho disponível? Pô, galera, a gente acabou de ver que quando o número de elementos é igual ao tamanho do agrupamento, a gente tem uma permutação simples. Tiba, por que permutação simples? Porque, galera, do mesmo jeito que na permutação simples, o arranjo simples, ele também não possui elementos repetidos, certo? Então aqui no arranjo simples, o que vai estar acontecendo, galera? Eu vou estar ordenando, criando agrupamentos ordenados de P elementos, só que a partir de um grupo de N elementos, certo? E o que eu tenho? Qual que é a característica desses N elementos? São N elementos distintos, porque o meu arranjo é simple. Beleza? Tiba, faz um exemplinho aí pra gente conseguir e aprender diferenciar permutação simples de arranjo simples. Ai, galera, o que vocês não pedem sorrindo que eu faço sorrindo mais ainda? Olha só. Vamos para esse primeiro exemplo aqui. A partir de um mesmo exemplo, vamos tirar uma situação de permutação simples e uma situação de arranjo simples. Olha só que bacana. Em uma corrida disputada por 6 atletas, o pódio é composto por 3 posições. A posição do vencedor ouro, a posição do segundo colocado prata e a posição do terceiro colocado bronze, beleza? Sabendo disso, responda. A primeira pergunta: de quantas maneiras diferentes a corrida pode terminar? E a segunda pergunta: de quantas maneiras diferentes, tá? Aqui eu esqueci de colocar o diferentes, mas enfim, não precisa. De quantas maneiras o pódio pode ser composto, tá? Então, de quantas maneiras diferentes a corrida pode terminar e de quantas maneiras diferentes o pódio pode ser composto. Olha só, vamos analisar essa primeira aqui. Quando eu estou perguntando de quantas maneiras diferentes a corrida pode terminar, eu estou perguntando de quantas maneiras diferentes esses 6 corredores podem terminar entre si, certo? Então, olha só, eu tenho 6 corredores, então aqui eu tenho 6 corredores. Beleza, criousa? Aí, ó, tenho 6 corredores. Um desses 6 corredores vai ganhar a corrida. Tendo esse que vai ganhar, sobram 5 para ocupar a posição de segundo colocado. Tendo 2 corredores aqui com posições alocadas, vão sobrar 4 corredores para a terceira posição. Tendo 3 corredores com posições alocadas, vão sobrar outros 3 corredores aqui para a quarta posição. Tendo 4 corredores com posições alocadas, vão sobrar apenas 2 aqui para a quinta posição. E tendo 5 corredores já com posições definidas, vai sobrar apenas um corredor para terminar a corrida em último, certo? Ou seja, aqui a gente tem um evento. Qual que é esse evento? De quantas maneiras diferentes a corrida pode terminar, tá? Então, o evento é o término da corrida. Eu quero saber de quantas maneiras diferentes esse evento pode acontecer. Esse evento é composto por 6 etapas. A escolha do primeiro colocado, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto e do sexto colocado, certo? 6 etapas sucessivas e independentes. Pelo princípio fundamental da contagem, o número de maneiras que esse evento ocorre é simplesmente o produto de possibilidades que eu tenho para cada etapa, certo? Se a gente fizer aqui Rapidex show de bola, olha só, dá 720. Tiba, como que eu faço essa continha rapidinho? Só uma dica de multiplicação, tá, galera? Faz as partes mais fáceis, tenta deixar a conta o mais fácil possível. Por exemplo, ó, eu sei que 3 vezes 2 é 6. Tá? Eu sei que 6 vezes 6 é 36, tá? Eu sei que 5 vezes 4 dá 20,
certo? Eu sei que 36 vezes 2 dá 72, portanto, 36 vezes 20 dá 720, beleza? Então, a minha corrida ela pode terminar de 720 maneiras diferentes. Tiba, isso aqui não era só ter usado o conceito de permutação? Sim, galera, tá? A gente resolveu aqui usando o princípio fundamental da contagem, fazendo os nossos tracinhos, mas se você perceber, isso aqui é uma situação típica, clássica de permutação simples. Por quê? Eu tenho 6 elementos e eu quero saber de quantas maneiras diferentes eu posso embaralhar esses 6 elementos, certo? Por quê? Quem são os elementos? Os corredores. E a cada vez que eu troco um corredor de posição com outro, é um término diferente para minha corrida. Ou seja, eu estou simplesmente trocando os corredores de lugar. Ou seja, eu estou simplesmente permutando os 6 corredores entre si. Certo? Então isso aqui é uma permutação simples de 6 elementos. Isso aqui dá 6 fatorial. Exatamente o que a gente tem aqui, ó, 6 fatorial. Tá? Isso aqui então dá 720. Agora vamos para nossa situação de arranjo e olha a diferença. De quantas maneiras diferentes o pódio pode ser composto? Olha só, galera, quantos atletas diferentes a gente tem para preencher o pódio? A gente tem 6 atletas diferentes para preencher o pódio. Porém, quantas posições eu tenho no meu pódio? Eu tenho apenas 3 posições. Portanto, quando eu estou falando de pódio, eu estou falando de agrupamentos de quantas posições? Eu estou falando de agrupamentos de 3 posições, certo? Então, olha a situação que está acontecendo aqui. Eu estou formando agrupamentos menores do que a quantidade de elementos que eu tenho para preencher esses agrupamentos, certo? E perceba aqui, beleza. A gente já sabe que quando o tamanho do agrupamento é menor do que a quantidade de elementos para preencher esse agrupamento, a gente já sabe que pode ser uma situação de arranjo, tá? Uma situação de arranjo simples. Qual que é a segunda coisa que a gente tem que verificar nesse exercício agora? A gente tem que verificar se a ordem dos atletas dentro desse agrupamento importa. E é óbvio que importa. Vamos supor que na minha corrida eu tenho o Neymarzinho, o Mbappézinho e o Di Mariazinho. Se a corrida termina nessa configuração Neymar, Mbappé e Di Maria, é muito diferente de terminar o Di Maria, o Neymar e o Mbappé, tá? Mesmo que são os mesmos elementos, a ordem influencia, tá? É muito diferente eu ter esse primeiro colocado, esse segundo e esse terceiro, do que eu ter esse primeiro colocado, esse segundo e esse terceiro. Ou seja, a ordem dentro desse agrupamento aqui importa, certo? A ordem é importante, portanto é um agrupamento ordenado. Então olha a situação, eu tenho elementos distintos, eu tenho mais elementos do que posições nos meus agrupamentos formados. E eu tenho que a ordem dentro desse agrupamento é importante. Essas 3 informações configuram uma situação de arranjo simples, certo? E como que a gente vai resolver, Tiba? Usando formulinha? A princípio, não. Eu gostaria que vocês aprendessem apenas com o raciocínio do princípio fundamental da contagem. Vocês já sabem resolver isso aqui. Olha só, eu tenho 3 posições. Então, 1 posição, 2 posição, 3 posição. O português, ó, galera, matemático o pai não é muito bom, mas no português eu destroio. Olha só, então eu tenho o cara que vai ficar com ouro, eu tenho o cara que vai ficar com a prata, e eu tenho o cara que vai ficar com o bronze, pai. Ó. Olha só, a corrida nem começou ainda. Então eu não sei quem vai ganhar, quem vai perder. Então, quantos atletas eu tenho disponíveis para ganhar a medalha de ouro? 6 atletas. Beleza, um desses 6 vai ganhar a medalha de ouro. Tendo quem ganha a medalha de ouro, quantos sobram para ganhar a medalha de prata? 5, certo? Todos os 6 atletas, exceto o cara que vai ganhar o ouro. Beleza? Tendo o cara que vai ganhar a prata e o cara que vai ganhar o ouro,
Quantos atletas vão sobrar para ganhar o bronze? 4, tá? 6 atletas menos o cara que ficou com o ouro, menos o cara que ficou com a prata. Beleza? Olha só, eu tenho um evento, formar o pódio. Quero saber de quantas maneiras esse evento pode acontecer, certo? De quantas etapas esse evento é composto? Medalhista de ouro, medalhista de prata, medalhista de bronze. 3 etapas sucessivas independentes, beleza? A primeira etapa pode ocorrer de 6 maneiras diferentes, a segunda de 5 maneiras diferentes e a terceira de 4 maneiras diferentes, tá? Então, de quantas maneiras diferentes esse evento pode ocorrer? Segundo o princípio fundamental da contagem, basta eu multiplicar as possibilidades de cada etapa, beleza? Olha só, 6 vezes 5 dá 30, 30 vezes 4 dá 120. Então o pódio aqui, galera, pode ser formado de 120 maneiras. Belezura, belezura então. Ó, Tiba, dá pra fazer mais um exemplinho pra gente fixar essa ideia? Ô, meu povo, é óbvio que a gente vai fazer. Então, vamos dar uma olhadinha nesse exemplinho aqui. Olha que bonitinho. Na prateleira do Tiba, cabem 5 livros. Sabendo disso, responda as perguntas, papai. Ó, se o pai tem 5 livros diferentes, de quantas maneiras eles podem ser organizados na prateleira? Pô, galera, isso aqui é bem fácil, porque isso aqui acaba sendo uma permutação simples dos 5 livros. Você concorda comigo? Por quê? Como que eu sei disso? Ó, aqui eu tenho quantos elementos? Eu tenho 5 elementos, que são os 5 livros. Os meus agrupamentos têm quantas posições? 5 também. Como que você sabe disso, Tiba? Eu sei por quê. Porque eu estou guardando os livros na prateleira. Se as prateleiras cabem apenas 5 livros, portanto eu estou formando agrupamentos de 5 elementos. Eu estou guardando os meus livros de 5 em 5 na prateleira. Beleza? Então a gente já viu que quando o número de elementos for igual ao tamanho do agrupamento, e sendo esses elementos distintos, aqui eu tenho 5 livros diferentes, isso é uma permutação simples. Permutação de 5 elementos, isso aqui é 5 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Belezura! Se você fizer essa conta, bem facinho de novo, ó, 5 vezes 4 dá 20, 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 20, 120. Tiba, poderia ter feito pelo método dos tracinhos? Galera, a maneira que vocês se sentirem mais confortáveis. Ó, eu tenho 5 espaços na minha prateleira. De quantas maneiras diferentes eu posso guardar os meus livros? Ó, tenho 5 espaços, tenho 5 livros. Então aqui para o primeiro espaço pode vir qualquer um dos 5 livros. Um desses livros ocupando esse espaço vão sobrar 4 livros. Meu Deus, hoje tá difícil, hein? 4 livros para o segundo espaço, certo? 2 livros já tendo lugar na prateleira, vão sobrar 3 livros para cá. 3 livros já tendo lugar na prateleira, vão sobrar 2 livros para cá. 4 livros já tendo lugar na prateleira, vai sobrar apenas o último livro. Princípio fundamental da contagem, multiplica todos esses caras, você chega no 120, tá? Então, número de elementos é igual ao tamanho dos agrupamentos que eu estou formando e esses agrupamentos eles são ordenados, ou seja, a ordem que eu guardo os meus livros, se eu mudo um livro de lugar, já é um jeito diferente de guardar os meus livros, certo? A ordem importa, é um agrupamento ordenado, beleza? Olha pra cá. Agora, e se o pai tem 7 livros diferentes? De quantas maneiras eles vão poder ser organizados na prateleira, galera? Olha só, vamos usar a mesma ideia? Então, ó, eu tenho 5 espaços aqui na minha prateleira. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Se eu tenho 7 livros, eu tenho 7 livros para colocar aqui nesse primeiro espacinho. Beleza? Um desses 7 livros vai ocupar aqui esse espaço. Então vão sobrar 6 livros aqui possíveis de serem escolhidos para esse espaço aqui. 2 livros já ocupando a prateleira, vão sobrar apenas 5 livros para eu colocar nesse espaço aqui. 5 livros para eu escolher e colocar nesse espaço aqui. 3 livros com lugar na prateleira, sobram 4 livros para eu escolher e colocar nesse espaço aqui.
4 livros já com lugar na prateleira, vão sobrar apenas 3 livros para a última posição da minha prateleira, beleza? Princípio fundamental da contagem, 5 etapas sucessivas e independentes. Se eu faço o produto dessas etapas, simplesmente eu vou chegar no resultado de quantas maneiras diferentes eu vou poder realizar o meu evento, tá? Se você fizer essa continha aí, você vai chegar em 2.520 maneiras. Belezura? Olha só, Tiba, isso aqui era um arranjo também, não era? Porque olha só, aqui a gente tem um agrupamento ordenado. E nesse agrupamento ordenado, eu tenho mais elementos do que posições no agrupamento. E toda vez que isso aqui acontece, eu tenho elementos distintos. Depois eu tenho agrupamentos ordenados, ou seja, a ordem importa. E depois eu tenho mais elementos do que posições no agrupamento. Isso configura um arranjo simples. Beleza? E vocês viram que é bem facinho. Usando os tracinhos e usando o princípio fundamental da contagem, a gente sempre consegue resolver. E essa é a minha dica. Exercícios de combinatória. Qual que é a virtude mais importante para um exercício de combinatória? A virtude mais importante para um exercício de combinatória é o raciocínio, é a interpretação. E fazendo o método dos tracinhos, vocês não vão errar. Tiba, mas eu lembro que quando eu aprendi na escola, o meu professor, ele nem ensinou esse negócio de princípio fundamental da contagem. Ele foi tacando umas fórmulas lá e pediu para a gente decorar as fórmulas. Galera, eu não aconselho vocês usarem as fórmulas. Mas como isso aqui é uma aula completa, eu vou mostrar a partir do que a gente fez que a gente consegue deduzir as fórmulas, beleza? Quando a gente está falando de arranjo, eu sempre estou falando de um arranjo de N elementos agrupados P a P, certo? Olha só, aqui eu tenho um arranjo de 7 elementos agrupados 5 a 5. No meu exemplo anterior, a gente tinha um arranjo de 6 elementos agrupados 3 a 3, tá? Então quando a gente está falando da nossa fórmula, a gente fala de arranjos de N elementos agrupados P a P, beleza? Vamos, a partir disso aqui, deduzir a fórmula. Olha só. Aqui eu tinha um arranjo de 7 elementos agrupados 5 a 5. Como a gente resolveu? Usando o método dos tracinhos, né? Isso aqui ficou 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Só estou copiando a nossa resolução, beleza? Percebe que isso aqui é bem parecido com 7 fatorial? Vamos completar aqui? Fazer aparecer um 7 fatorial? Tiba, mas eu não posso simplesmente sair colocando o número onde eu quero. É verdade. Mas se eu multiplico em cima e multiplico por baixo, ai baby, a gente não tá fazendo nada demais. Olha só quem que sobrou aqui em cima, galera. Aqui em cima sobrou 7 vezes 6 vezes 5, pananá, 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 até o 1. Certo? Isso aqui é o 7 fatorial. Olha quem sobrou aqui embaixo, 2 vezes 1. Pô, isso aqui é 2 fatorial. Vamos escrever esse cara um pouquinho mais bonito ainda. Olha só. Isso aqui é 7 fatorial em cima. Porém, olha quem sobrou embaixo. 2 é a mesma coisa aqui. 7 menos 5 fatorial. Poxa, Tiba. Ó, um arranjo de 7 elementos agrupados 5 a 5 ficou 7 fatorial, que é o número de elementos, dividido por 7 menos 5, que é o número de elementos, menos o tamanho do agrupamento fatorial. Exatamente, galera. Essa aqui é a fórmula para o arranjo simples. Então, quando eu tenho um arranjo de N elementos P a P, vamos fazer, ó, o cara crachar aqui e escrever no lugar do 7 o N, no lugar do P o 5. Olha só. Um arranjo de N elementos P a P, isso aqui é N fatorial, dividido por N menos P fatorial. Certo? Então, já que você percebeu que a partir do nosso jeito simples e feliz de seguir a vida, a gente também consegue chegar na fórmula. Aqui eu falo para vocês, você não precisa da fórmula, beleza? Mas se você quiser decorar, se você quiser saber, tá aqui, ó. A fórmula e o nosso jeitinho chegam no mesmo lugar. E a fórmula para N, PAP, tá aqui, ó. Tiba, faz esse mesmo raciocínio no exercício anterior que a gente fez.
Faço sim, galera. Olha só. Quem que a gente tinha aqui, ó? Um arranjo de 6 elementos agrupados 3 a 3. Qual que foi a resposta? 6 vezes 5 vezes 4. Beleza? Completa isso aqui até formar um 6 fatorial, ó. 3 vezes 2 vezes 1. Tiba, multiplica em cima, tem que multiplicar embaixo também para não dar merda. Verdade. Quem que sobrou em cima, galera? Sobrou em cima aqui, ó, 6 fatorial. Quem que sobrou embaixo? O 3 fatorial. Poxa vida, Tiba, isso aqui não é a mesma coisa que 6 fatorial? Aqui embaixo não é a mesma coisa que 6 menos 3 fatorial? Exatamente, galera. Então, ó, N, P, P. Então, se eu faço arranjo de N elementos P a P, 6 elementos 3 a 3, ó, N elementos P a P é N fatorial dividido por N menos P fatorial, tá? Então, essa aqui é a nossa fórmula, tá? Quem que é N? É o número de elementos, tá? Quem que é P? P é justamente o tamanho do seu agrupamento. Se a gente fosse usar a fórmula do arranjo simples, seria essa formulinha aqui. Mas como eu disse para vocês, insisto e vou insistir até o fim dessa série de aulas. Você não precisa de fórmula, tá? Então, galera, espero que você tenha curtido, espero que você tenha entendido a ideia do arranjo simples, beleza? Espero que você tenha compreendido esses dois exemplos e para ficar uma aula ainda mais completa, assista o próximo vídeo, tá? Que eu vou fazer um exemplinho um pouco mais sofisticado envolvendo essa ideia de arranjo simples, beleza? Então, obrigado pela sua atenção, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa seu comentário e, tamo junto sempre!